Fala pessoal, Deus abençoe você, Pastor Felipe Ottoni aqui mais uma vez para gravar o nosso segundo vídeo no projeto aqui na Comunidade das Nações com o CN Hombridade. Eu sou o pastor de homens aqui da Comunidade das Nações e tenho desafiado os homens a lerem este livro, Homens Sem Amarras, Deixe-o Viver, do T.D. Jakes. E, como eu havia prometido, comentar em vídeo alguns capítulos, algumas partes do livro. E o capítulo 2, que eu quero deixar aqui para você hoje, tem justamente esse tema: deixem vir a mim as crianças. E T.D. Jakes usa o texto de Marcos 10, 14 e 15, que diz o seguinte: deixem vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. É interessante esse capítulo, pessoal, porque ele vai falar mais uma vez sobre a questão da infância. E ele começa o capítulo dizendo o seguinte: muitas vezes, enterrado e reprimido sob uma fachada de hombridade, nosso medo se origina numa criança trêmula, raivosa e confusa, cujas frustrações e insegurança estão encobertas por músculos, suor e cabelo. Ou seja, não interessa a força, não interessa o tamanho, não interessa o parecer, mas muitas raízes daquilo que enfrentamos hoje estão justamente lá na nossa infância. Ele fala também que é comum que debaixo de nossa masculinidade tempestuosa existam questões que precisam ser confrontadas. É interessante porque ele fala o seguinte: para onde as criancinhas dentro de cada um de nós podem ir se não para Deus? Ou seja, a cura dessas coisas todas, ele afirma justamente está em Deus, está no relacionamento com Jesus Cristo. E ele fala o seguinte aqui: não as impeçais, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Ele diz o seguinte: qualquer pastor dirá que o reino de Deus é um grande parque de diversões lotados de criança com distúrbios que só encontram conforto na presença de Deus. Isso, ele fala aqui, que isso não significa que esse reino é simplesmente um ajuntamento de fracassados que não suportam os bem-sucedidos. Não, mas ele diz o seguinte: todos os homens, de alguma maneira, são fracassados porque são incompletos e nunca seremos curados enquanto não nos aproximarmos de Deus como uma criança. Então, o que o autor afirma nesse livro é que o segredo da nossa cura, o segredo do nosso destravar, o segredo de viver uma vida adulta livre, desimpedida, fluindo na bênção de Deus, é justamente curar essas questões na infância. E ele traz aqui, gente, um relato, ele traz aqui um texto bíblico muito poderoso. Ele fala aqui nesse livro sobre a história de Mefibosete. E eu confesso a você que eu nunca tinha me atentado para essa história da maneira que eu me atentei após ler este capítulo. E ele cita aqui 1 Samuel 9, de 1 a 5. Ele fala que, certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonathan? Aí ele diz o seguinte: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade, a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonathan aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Mequir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Isso está em 2 Samuel, capítulo 9, de 1 a 5. Então essa é a história de Mefibosete. Mas o ponto que ele traz aqui é que a sua história é trágica porque ele poderia ter sido, ele deveria ter sido o rei de Israel.
Ele era da linhagem de Israel, do rei de Israel. Mefibosete aqui era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Então, ele deveria ter sido um líder forte, atraente e viril como Jonathan, seu pai. Mas o autor afirma aqui que quando encontramos Mefibosete, vemos uma vítima deformada, ferida e incapacitada, cujos tornozelos quebrados e membros tortos o exilaram para um terrível lugar chamado Lodebar. E sabe o que ele fala sobre Lodebar? Sabe o que T.D. Jakes fala sobre Lodebar? Ele diz o seguinte: os eruditos rabínicos dizem que Lodebar, quando traduzido literalmente do hebraico, significa local sem comunicação. Ló significa não. Debar ou devar significa palavra. Então ele afirma que Mefibosete era um príncipe deposto e desfigurado de uma casa decaída de reis, expulso do palácio real para viver num local sem comunicação. Olha que coisa forte. Eu já vou fechar o raciocínio do autor aqui e desafiar você a continuar lendo esse livro. Mas olha que interessante. O autor fala que esse jovem deformado perdeu o seu direito de herança sem dizer uma única palavra, sem realizar um único ato maligno. Ele completava 5 anos de idade quando foi sepultado na terra do silêncio, porque Lodebar é sem palavra. É sem comunicação. Então o autor afirma que Jonathan foi sepultado aos 5 anos de idade numa terra de silêncio, separado de seu pai e de seu destino e abandonado aos sonhos do que poderia ter sido. Por quê? Porque ele era para ter sido o rei de Israel, porque a dinastia funciona dessa maneira. O filho sucede o pai, o neto sucede o filho e assim sucessivamente. Então, de repente eu esteja falando aqui com alguém e eu me fiz essa pergunta e o autor faz essa pergunta: você já esteve em Lodebar? Você já esteve em um lugar sem comunicação? Você já esteve, como quando criança, em um lugar que você não podia se expressar, que você não podia requerer os seus direitos, que você não podia reclamar no sentido de requerer alguma coisa que era um direito seu, mas de uma certa forma você foi calado? É uma grande pergunta que ele nos faz. Ele fala o seguinte: eu poderia ter sido. Eu deveria ter sido. Ele fala, não é impressionante como o quebrantamento numa área pode roubar-nos do sucesso devido e aprisionar-nos num vale de remorso, um lugar silencioso, onde ninguém ouve nossa dor, nem alivia o nosso pesar. E é claro que o quebrantamento aqui, ele está falando de ser quebrado, de ser traumatizado em alguma área. Então ele fala, não é impressionante a gente ver alguém que é quebrado em uma área e esse trauma o impede de se tornar aquilo que ela deveria ter sido? Porque Jonathan, quando na verdade Saul perdeu a guerra e Jonathan obviamente morreu também, Mefibosete foi levado às pressas e foi deixado cair. E isso é interessante, porque uma ferida fez com que ele fugisse daquilo que ele deveria ter sido. Então o autor fala o seguinte: eu poderia ter sido, eu deveria ter sido. Mefibosete poderia ter sido um rei, mas havia um problema em sua vida. Ele teria alcançado grandeza, mas existia uma área que parecia estar além de seu controle. Havia algo errado com sua mente. Ele podia dizer para suas pernas andarem, mas havia um obstáculo entre a ordem e a ação. Ele queria andar, mas como podia? Não conseguia realizar o que queria. Ele estava desfigurado e privado de sua plena capacidade. E emocionalmente falando, a gente pode se deparar com muitas pessoas assim hoje, emocionalmente quebrada, não conseguindo alcançar o seu potencial máximo. Então talvez eu e você não tenhamos empatia com relação à deficiência física de Mefibosete, mas todos nós temos algum tipo de deficiência. Podemos dar uma ordem mental
mas isso simplesmente não se realiza em nossa vida. Nossa deficiência pode nos deixar em Lodebar, em um lugar de silêncio, em um lugar sem comunicação. E isso certamente vai atrapalhar da gente se tornar aquilo que deveríamos ter sido. Esse espírito ferido tornando-se um prisioneiro de sua própria enfermidade. Esse tipo de pensamento nós precisamos mudar. Eu quero ler somente mais um texto aqui e encerrar esse vídeo, encorajando você a continuar a ler este livro e a viver alguns princípios que ele aplica aqui. Ele fala o seguinte: o miserável Mefibosete é uma descrição vívida de nós mesmos, tentando desesperadamente lidar com as nossas deficiências internas sem deixar ninguém saber. O que acontece lá dentro? Mefibosete é o modelo de todo homem que deveria ter chegado aqui, mas em vez disso acabou chegando lá. Lá onde? Em Lodebar. O motivo de homens terminarem em Lodebar, em vez de num palácio, é que aconteceu algo que os traumatizou de tal maneira a ponto de impedi-los de alcançar a esperança do seu chamado, que é justamente nossas deficiências, qualquer que seja a sua forma, nos impedem de alcançar nosso potencial ou de realizar nossos sonhos. Não chegamos a nosso alvo porque uma questão oculta em nossa vida parece deter-nos, parece paralisar. Se você continuar lendo o livro, se você continuar lendo 2 Samuel capítulo 9, você vai ver que Davi honra a aliança e Davi manda buscar Jonathan. É interessante porque Mefibosete sai de servo a senhor, mas alguém teve que tirá-lo de lá. Aqui no texto que Davi manda buscar Mefibosete, ele já não era mais um menino de 5 anos de idade. Quando entra em cena aqui no capítulo 9 de 2 Samuel, ele já é adulto, ele já tem um filho, mas ele ainda tem os complexos da criança que outrora sofreu uma queda, sofreu um acidente e lhe paralisou. Irmãos, eu poderia falar muito mais aqui desse livro, muita coisa nesse capítulo 2, mas eu vou deixar para que você leia e continue nos acompanhando aqui no YouTube, o comentário de cada capítulo. Você que não adquiriu esse livro ainda, faça isso. Pesquise aí no Google uma livraria mais próxima, um e-book, mas todo homem precisa ler Homens Sem Amarras. Deus abençoe você e até o próximo vídeo.